É, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo excelente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Então tá, joia. Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um FBM Talks. Hoje a gente vai falar sobre fintechs com dois super nomes. Estamos honrados de tê-los aqui conosco, participando dessa mais uma edição do Talks. Para quem não me conhece, eu sou Mirella, da FBM. A FBM é uma escola de negócios com mais de 14 anos no mercado, focada no desenvolvimento de competências técnicas para profissionais da área de finanças e contabilidade. Tá? E hoje temos dois convidados, então, Ilúcio e Diego, muito obrigada pela participação. Diego Pérez é o presidente da BFintex. Eduardo Dota, muito obrigada também pela sua participação. Eduardo é advogado, especialista em fintechs também. Tem alguém que não está no mudo, está fazendo bastante barulho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Legal. E então hoje a gente vai falar sobre esse mercado que é, né, cheio de oportunidades, que emprega mais de 60 mil pessoas no nosso país. E vamos explorar um pouquinho das oportunidades, das perspectivas, né, e tendências do setor. Então, passo a palavra com vocês. A gente vai abrir para perguntas e respostas no final, então a gente vai bater um papo aqui de uns 50 minutos, mais ou menos, com eles. Eu vou monitorar aqui o chat e no final a gente abre para perguntas. Tá bom? Muito obrigado, sejam bem-vindos. É com vocês. Você começa, Diego. Isso que eu ia falar. Posso começar aqui, primeiro me apresentando. Eu sou Diego Pérez, né? Como a Mirella falou, sou o atual presidente da BFintex, Associação Brasileira de Fintechs. Falando um pouco sobre a BFintex, nós somos uma associação que surgiu em 2016 com a ideia, né, com a intenção de unir forças entre as fintechs existentes naquela época para interagir com reguladores e poder legislativo, uma vez que a atividade de fintechs no Brasil ela é pesadamente regulada, né? Uma vez que você lida com a poupança popular, você lida com o trabalho, o esforço, né, o capital de terceiro no dia a dia, seja por transações momentâneas, ou seja para questões mais de longo prazo, até investimentos, né? Então, sempre que você tem esse tipo de inovação no mercado financeiro, o regulador ele sempre está muito próximo, ele quer saber o que está acontecendo, e o mercado também pede para que o regulador busque adaptar a realidade antes da inovação para uma realidade pós-inovação. É um trabalho conjunto, constante, né, que deve ter uma certa um compasso, né, entre esses dois lados, né, o inovador e o regulador. Porém, o inovador ele sempre anda um pouco mais rápido e o regulador ele não pode ficar muito para trás, né? Tem que ter uma distância, sim, mas uma distância saudável e próxima, né? Não muito afastada, para que todos se beneficiem da inovação para esse mercado que é muito importante, se não o mais importante do dia a dia das pessoas, tá? E hoje na associação a gente tem mais de 450 membros, né? Todos fintechs, né? Todas as entidades associadas são fintechs. A gente está no movimento, né, de abrir um pouco mais essa associação para que entidades não fintechs também possam se associar, mas com outras contrapropostas, né, outras contrapartidas. Mas a gente representa aí no universo de mais ou menos 800 fintechs no Brasil, né? Tem mapeamentos que falam um pouco mais, outros que falam um pouco menos, mas ali entre 800 fintechs no Brasil, a gente representa mais da metade, né? Então a gente se sente assim no dever, né, de fazer um bom trabalho e tentar buscar sempre os melhores resultados possíveis. Tanto que tudo que vem acontecendo ultimamente tem muita participação da BFintex, né? Então, o que hoje é o Pix, né? A gente contribuiu muito para as discussões de quais seriam os padrões tecnológicos a serem utilizados, os protocolos de segurança, os formatos e etc. A gente ajudou o regulador a buscar benchmarks de outras regiões do mundo. Open Banking, que é algo que já está acontecendo, né? As primeiras fases já estão ativas, porém ainda em andamento, né? Ou tem muito mais por vir. A BFintex tem uma cadeira, tem no assento do Conselho Deliberativo
para tratar sobre o que será e como manter o Open Banking depois que ele estiver 100% vigente, né? E outras iniciativas, como o sandbox regulatório, alguns ajustes pontuais na legislação e nos regulamentos das instituições de pagamento. Por fim, se eu ficar falando aqui, vai tomar todo o espaço. Eu também quero que o professor Dota, grande amigo meu, também tenha a oportunidade de se apresentar e falar um pouco mais sobre a visão dele do mercado. Obrigado, Diego, um grande amigo também, aluno e professor ao mesmo tempo, né? Obrigado, Mirela, aí, pelo convite, uma honra que estar falando com a FBM, né? A instituição que vem crescendo, uma representatividade boa no ensino principalmente, não somente acadêmico, mas também executivo, enfim, preparando os profissionais para essa nova realidade. O mercado de fintech, pessoal, o Diego fez uma baita introdução. Antes de falar um pouquinho de mim, né? Sou Eduardo Dota, como a Mirela falou, eu sou professor do INSPER, né, na grade de Direito, focado para o direito do mercado financeiro de capitais. Então, dou aula de fundo de investimento, fintech, contratos e operações financeiras também. Eu dou aula também em outras escolas, né? A gente está até organizando, inclusive, um curso bem bacana de fintech aqui com a Mirela, com o pessoal da FBM, que deve decolar aí logo menos, uma grade bem legal. Dou aula em outros lugares também. Eu sou advogado, né? Além de professor, né? Às vezes perguntam, né? Além de você dar aula, você trabalha, né? A gente trabalho dando aula bastante e advogando também. E advogo bastante nessa parte de estruturação de fintech, né? Entre outras áreas do mercado financeiro. Como o Diego falou, pessoal, a gente vê hoje as fintechs em inúmeras vertentes, né? No comecinho, né? Até o marco regulatório existente hoje em dia do Banco Central, ele está muito focado nas fintechs de crédito, mas a gente tem outras regulamentações que vão falar de meios de pagamento, instituições de pagamento. A gente tem fintech de crowdfunding, o próprio professor Diego aí, além de presidente da BFintech, ele é dono de uma plataforma, sócio e fundador de uma plataforma super importante, né, de captação de recursos para inúmeros investimentos que não conseguiriam poupança, não conseguiriam funding se não fosse a atuação dessa modalidade de fintech de investimento. Então, a gente vê a vertente para câmbio, a gente vê serviços acessórios também, não somente a fintech pura, né, mas a gente que está auxiliando o universo, trabalhando em parceria com grandes instituições ou servindo outras menores instituições. Hoje a gente vê fintechs que viraram bancos, né, e a gente chama de fintech ainda, mas são bancos digitais enormes, né. Uma delas, creio que é a maior aí, o Nubank no caso, né, ele já tem um valor de mercado, de apreciação, valor das ações, enfim, as ações ainda que não abriu capital, né, mas o valor de mercado da instituição maior do que muitos bancos tradicionais. Então a gente está num universo de muita possibilidade, um universo de transformação. Ao meu ver, uma transformação extremamente positiva, porque além de criar, né, novas formas de investimento, você tem uma chance de capilaridade, né, auxiliar o sistema bancário tradicional a chegar na ponta. Então, hoje, né, muitas pessoas fazem aquela pergunta, qual a visão que vocês têm, né, de fintech e o que isso agrega para o sistema? Então, resposta simples, né, sem querer aprofundar demais, mas assim, setor de crédito. A gente consegue, né, as fintechs conseguem, na verdade, fazer o crédito chegar na ponta em auxílio ao sistema financeiro tradicional. Então, através das SCD, Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, você, né, além de ter um serviço um pouco mais nichado, e a gente costuma comentar e analisar e verificar, constatar, né, serviços mais especializados e muitas vezes melhor servido que os bancos tradicionais, por serem as fintechs nichadas, auxiliando a chegada de crédito a quem não tem acesso. E isso postas não somente o foco, mas assim, o fato delas serem, né, em plataformas eletrônicas, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma população altamente celularizada, altamente com acesso à internet, e não tem uma população tão grande altamente bancarizada. Nessa não bancarização, a gente tem que, né, se servir o quê? Dessas instituições que vão fazer. E instituições de pagamento. Então, a gente tem, né, pré-pagamento, pós-pagamento, arranjos de pagamento, uma série de nomes super técnicos, mas que viabilizam, no fim do dia, o quê? Uma transferência monetária, uma transferência de dinheiro mais eficiente dentro do sistema. Aí entra a fintech de crédito, que também, né, a gente teve um super evento aí semana passada ou retrasada, Diego, já estou até, minha cabeça, passada, né?
Eu também estou meio doido já. Cara, são tantos eventos bacanas e o mundo de fintech tá uma loucura, pessoal. A gente tem um evento máximo do ano aí, que é o evento que a B Fintech faz, que é o FinTouch, né? A gente está meio pilhado ainda do evento. E assim, baita painel que eu participei lá, convite, eu agradeço até o Diego novamente pelo convite, baita painel de falar de câmbio, cross-border payments, né? Transferências internacionais. E a gente vai vendo, né? Eu fui mais com aquele debate regulatório, tinha alguns players de mercado, tinha o Banco Central participando do painel, e a gente vê que é uma imensidão já. Você tem a fintech, que faz desde a transferência que nós fazemos com pessoas no exterior, de pessoa física, até fintechs, né? Uma delas, o Meu Câmbio, que estava participando lá, que faz o câmbio para grandes exportadores, por exemplo, um serviço super eficiente. Tá? Aqui, pessoal, eu registro, né, essa fala pró-fintech, a gente é entusiasta, estuda isso, dá aula, estrutura, tudo, mas sem qualquer desmerecimento, né, aos bancos tradicionais que trouxeram a gente até esse patamar. Muitos bancos tradicionais fazendo um baita trabalho também, inclusive se desdobrando diante dessa concorrência, né? O cenário mudou bastante, vai mudar ainda mais. Eu acho que fintech não é um termo da moda, que a gente às vezes observa, está todo mundo falando disso porque é o debate do momento. Não, veio para ficar. O Banco Central tem feito um excelente trabalho nessa gestão, na penúltima também, a meu ver, mas principalmente nessa agora, de viabilizar, de criar ambiente propício, de criar, né, tentar desmoronar barreiras de entrada nesse mercado, auxiliando mesmo, né, e até quebrando um pouco daquela crítica de que o regulador, né, defenderia as grandes instituições porque tem medo de risco ou porque teria uma captura de interesse. Não, a gente percebe o Banco Central favorecendo mesmo. O Diogo falou um negócio super importante, né, que é a questão regulatória, a sandbox, né, a caixa de areia regulatória, que permite também esse crescimento e permite, como ele falou tão bem, né, um caminho mais próximo entre desenvolvimento do mercado e o regulador. Não sei se vocês ouviram já falar dessa expressão de sandbox, mas para quem não conhece, é um ambiente experimental em que você protocola um pedido junto ao Banco Central, apresenta a sua ideia inovadora, que demanda de uma nova regulação, defende a viabilização e coloca, né, esse seu projeto, essa sua ideia que precisa de uma regulação ainda não existente, ou existente, mais customizada, mais ajustada, nesse ambiente para funcionar, né, sob supervisão do Banco Central e com, né, usuários desse sistema que são previamente informados, que é um ambiente de teste, enfim, e vai sair uma regulação, né, bem customizada, se esse projeto for aprovado, se ele for seguro para o sistema financeiro, bem customizada, bem alinhada para aquilo. Então, a gente vê, né, dito isso, eu trouxe esse exemplo do sandbox para mostrar essa postura do regulador central, do Banco Central, de andar do lado da inovação do mercado. Tá? Tudo bem, a gente pode falar, mas isso já existia no exterior, o Brasil fez só agora, mas fez, não fez tão atrasado assim, não somente o Banco Central, mas a CVM também previu o sandbox regulatório para o mercado de capitais, e permite o quê? Essa constante evolução. Então, a gente percebe o quê, pessoal? Muitos empreendedores super animados, projetos bons, trazendo dinheiro para isso, mesmo com a pandemia, as fintechs cresceram, inclusive, né, também vem sempre a pergunta nos webinários, o que a pandemia auxiliou nesse fluxo? Auxiliou muito, porque a fintech, ela te encontra, né, onde quer que você esteja, desde que você tenha, né, um acesso eletrônico, ela supriu muito o que os bancos não podiam entregar aos tradicionais em termos de atendimento, né, e você continuar com as transações. Então, a pandemia, apesar de ser péssima para tudo, né, ela acabou acelerando no regulador também do Banco Central algumas medidas que estavam demorando um pouco, e, né, em razão da necessidade de você ter um relacionamento virtual maior, isso foi correndo e foi permitindo o mercado. Então, fintechs, na minha visão, são baita empreendimento, vieram para ficar, auxiliam o mercado de crédito, auxiliam o mercado de pagamento, auxiliam o mercado de câmbio e auxiliam o mercado de investimento. Então, elas dão hoje praticamente em todos os nichos da atividade financeira e de captação de recursos uma funcionalidade complementar. Em algumas, ela inaugura serviços inexistentes.
passo de novo para o Diego falar um pouquinho. Eu falei bastante aqui, né? Saio falando. E é uma usina de ideias, né? Quando a gente debate esse tema, você começa a falar, já liga em outro. Tem Enfim. muito mais para falar ainda. Manda, Diego. Antes de entrar na parte de tendências, acho que o Banco Central aqui Alguém deram com o uma... áudio ligado, né? Acho que alguém tem com o microfone aberto aí, né? Mas assim, antes de entrar em tendências, eu gosto de falar um pouco de números também, né? Só para a gente mostrar tudo que vem acontecendo em números, né? Então, pegando um pouco o gancho da fala do professor Dota, o sandbox regulatório, né? O sandbox assim, a gente tem uma situação particular aqui no Brasil que nós temos mais de um regulador para o mercado financeiro. A gente tem o Banco Central, né, que é o sistema bancário, né, sistema de pagamentos, etc. Né? A gente tem a CVM, né, que é o mercado de capitais. A gente tem a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, né? E também tem a Previc, né, que cuida da parte de previdência e privada e etc. Né? Desses 4 reguladores do mercado financeiro como um todo, 3 anunciaram o sandbox regulatório, né? Que, como o professor falou, é uma iniciativa pública, né, de origem, né, pública do governo mesmo, né, do Poder Executivo, para promover a inovação nesses mercados altamente regulados, né, fazendo com que, por determinado momento ou dentro de um intervalo de atuação, um prazo específico, determinadas regras possam ser flexibilizadas ou até mesmo isentadas para que os inovadores possam testar esse produto e depois, no final do experimento, identificar se aquele produto teve adesão e solucionou algum problema, pode seguir em frente, se precisa ter alguma modificação na regra vigente para que ele continue existindo, se precisa criar uma nova regra, caso essa regra não exista, ou eventualmente até descontinuar, né? Falar assim, não, esse experimento não deu certo, ou causou lesão para algum... assim, alta adesão, né? Porque da perspectiva dos 3 reguladores, eles esperavam determinado número de inscrições e nos 3 superaram em muito, né? Então, o primeiro programa deles foi a SUSEP, né? A SUSEP, ela teve 14 inscrições, né, de pedidos de dispensas regulatórias e autorizações temporárias, onde dessas 14, 11 foram pré-selecionadas e 9 já foram agraciadas com algum tipo de autorização. Algumas insurtechs, que a gente chama, que são as fintechs da área de seguros, inclusive receberam registro de seguradora, tá? É como se fosse assim um novo banco surgindo do zero para o mercado de seguros. É uma nova seguradora surgindo do zero, tá? Então esse foi um movimento muito importante. 14 inscritos. No da CVM, as inscrições já se encerraram e eles estão no processo de análise dos projetos. Foi anunciado no nosso evento, que foi semana passada, um painel específico sobre Sandbox, foram 34 inscritos, né? A CVM estava esperando 15, né? Foram 34 inscritos. Desses 34, 2 projetos de fora do Brasil, ou seja, empresas não sediadas no Brasil, que querem desenvolver atividades inovadoras no Brasil por causa do mercado segurador, não, mercado de capitais brasileiro pujante, né? Querem desenvolver inovação em alguns, usando os consumidores brasileiros como experimento. E o Banco Central anunciou 51 inscrições, né? Eles estavam aguardando 15 também, assim, sabe? Foram muitas inscrições. Então, somando os 3 sandbox, foram 99 inscrições, quase 100 inscrições, tá? Isso quer dizer que temos empreendedores inovadores na ativa no Brasil, temos empreendedores de fora do Brasil querendo chegar aqui para também ajudar no desenvolvimento, eles são bem-vindos, sim, tá? E a gente espera muita inovação daqui para frente. Então, todos os especialistas, né, nesse mercado que dão suporte às fintechs, sejam os advogados, sejam os financistas, os contadores, enfim, todo mundo vai ter que se beneficiar, vai se beneficiar disso, mas também vai ter que se preparar para atender esse novo perfil empresarial, né? E agora falando em números gerais de fintechs, né, do mercado de fintechs no Brasil, eu fiz uma apresentação recente num evento que chama Fintech LAC, né, que é Latin American Caribbean Fintechs,
onde eu falei sobre as fintechs, e na mesma mesa tinham representantes das fintechs de vários países, né? Tinha do México, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, enfim, a América Latina toda era um evento bem grande, né? E depois da minha fala, quando eu anunciei os números mais recentes, todo mundo ficou impressionado, né? E no encerramento do evento, o evento foi organizado pelo BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Com participação do BIS, né? Que é global, né? Bank of International Settlements, né? E também participação de vários reguladores locais. E tirou-se como conclusão que o Brasil é o país mais avançado da região, que não tem nenhum outro país tão avançado quanto o Brasil. E o segundo lugar, se eu não me engano, é o México, ele está muito para trás, assim, sabe? Então a gente tem que celebrar o trabalho que a gente vem fazendo, né? Nós, como empreendedores de fintechs, mas também todos que estão aqui presentes que de alguma forma interagem com as fintechs, suportando, prestando serviço, trabalhando em uma fintech ou trabalhando para uma fintech, tá? E alguns números gerais também que motivos de orgulho para a gente. Então, por exemplo, o São Paulo, o estado de São Paulo, né, ele concentra 70% das fintechs do Brasil, tá? Isso é meio natural, né? É o centro financeiro do país, né? Tudo acontece no que diz o mercado financeiro, o principal acontece em São Paulo, né? Então, os empreendedores estão aqui. Por causa dessa concentração, a cidade de São Paulo se tornou o quinto maior hub de fintechs do mundo, tá? Ele está à frente de cidades como Boston, como Los Angeles, como Paris, como Sydney, enfim, as maiores cidades mais representativas do mundo. São Paulo está em quinto, ficando só atrás de Nova York, São Francisco, São Francisco em primeiro, Nova York em segundo, Londres em terceiro, tá? Singapura em quarto e São Paulo em quinto, tá? E não existe nenhuma outra cidade ou região no Hemisfério Sul com mais fintechs do que São Paulo, com mais fintechs do que o Brasil. Então, é um fenômeno, assim, sabe? É algo que precisamos estar inteirados, precisamos estar a par e acompanhar o crescimento disso, porque, como o professor disse, não tem mais volta. As fintechs estão aí para ficar. Mas também pegando uma fala do professor Dota, as instituições financeiras tradicionais, elas tiveram seu papel, sim, importante, né? Tornaram o mercado bancário brasileiro um dos mais seguros do mundo, um dos mais eficientes do mundo. Pagamentos eletrônicos aqui não é novidade, a gente já faz isso há muito tempo, né? Fazer TED, a gente fazia pagamento instantâneo via TED há muitos anos já, né? Então, elas convivem com as instituições financeiras, elas não vieram para combater os bancos, elas vieram para colaborar com os bancos, entendeu? Porém, elas têm um papel precioso, eu diria protagonista também, na diluição de concentração de serviços bancários, porque hoje, assim, a gente tem algumas situações que provocam assimetrias, que provocam sintomas negativos, que tornam os produtos bancários brasileiros caros, em alguns casos ineficientes, né? Por quê? Porque temos poucos bancos detendo uma grande porção dos serviços disponíveis. Então, nos últimos mapeamentos também, 85% das agências bancárias, né, ainda tem que se falar em agência bancária, pertence a 5 bancos. 85%. 80% da carteira de crédito, né, do portfólio de crédito disponível no mercado, pertence a esses 5 bancos também, entendeu? 75% de todas as transações bancárias passam por esses 5 bancos. Então, fica muito concentrado e isso faz com que haja pouca competição, ou uma competição mínima, que não chega a causar impactos positivos. Porque a competição ela é saudável para o mundo moderno, né? Para o capitalismo democrático. É algo saudável, é algo que deve ser provocado, né? Mas pouca concentração pouca competição é algo que traz essas assimetrias. Um produto bancário caro, né? As taxas acabam sendo a principal fonte de receita de uma instituição financeira e não o resultado do produto a ser distribuído. Né? Acabam assim poucas opções disponíveis
no mercado para você contratar um serviço que você precisa, poucos serviços customizados, né, ou direcionados para um nicho específico, ou menos acessíveis. Então, as fintechs elas surgem para também causar esse impacto positivo, né? Porque no cenário pré-pandemia, a gente tinha perto de 60 milhões de pessoas sem acessar serviços bancários no Brasil, ou com acesso nenhum, tá? Que eram próximo de 30 milhões de pessoas, mais ou menos, com zero acesso a serviços bancários, ou seja, nunca teve nenhuma conta poupança, é zero, tá? Ou as outras 40, 35 milhões de pessoas com um acesso muito básico ou um acesso interrompido. O que é um acesso interrompido? É uma pessoa que perdeu o rating, o credit score, né? Tá com o nome sujo na praça, não consegue abrir conta em banco. A única conta em banco que tem já estourou todo o limite e perdeu acesso, por causa de problemas de educação financeira também, né? Que são os desafios que a gente precisa trazer aqui. E aí, para eu não trazer muitas delongas aqui, eu também passo a bola de volta para o professor para ele falar a visão dele sobre um pouco disso, né? Do cenário atual e quais os desafios. Muito bom, né? Então, uma coisa, ponto aí para concordar e destacar que você falou é que realmente a gente está no primeiro mundo em relação à fintech. Essa questão do nosso sistema financeiro ser eficiente, e as fintechs corroboram isso também, além dos grandes bancos, a gente já notou em algumas crises, né? A gente passou pela crise de 2008, que foi a crise depois da crise de 1929, né? Que quebrou a Bolsa de Nova York. Segunda maior, ou uma das maiores crises econômicas, financeiro-econômicas, foi a crise de 2008. Né? Houve certo comentário que seria uma marolinha, tal, foi uma crise de grande proporção, mas que a gente observou que as regras nossas de Basileia, de Banco Central e a estrutura de capital dos nossos bancos suportou muito bem. Né? E logo depois disso a gente, né, teve repercussão, obviamente, como os demais países do mundo, mas o nosso sistema financeiro até com uma regulação bastante forte, isso até ajudou também, isso até depois foi consertado no sistema norte-americano, em que havia uma maior liberdade, né, operacional das instituições, elas podiam estar mais alavancadas, se arriscar mais no que tange ao capital que ela tem, isso foi sendo modificado. E no que tange a fintech, a gente realmente voa aí entre os maiores players do mundo, né? A gente observa isso por número de fintechs, pela conectividade das fintechs com outras fintechs do exterior, pelo interesse de fundos, né, principalmente fundos de private equity, que a gente chama, né, fundos de investimentos privados, que têm interesse em comprar empresas no Brasil, eles olham com muito carinho, né, as fintechs, health techs, insurance techs, como o Diego falou. E o que a gente percebe que é muito interessante também, né, tanto a área de crédito como de pagamento, a gente começa a notar, a gente já tem essa realidade já bem instalada, mas que deve crescer, né, em termos de perspectiva, empresas que não têm um relacionamento na sua atividade fim com o sistema financeiro, tendo interesse em ter um braço de fintech. Então, você observa, de repente, uma rede grande de farmácias, ela tem muitos CPFs na sua base de consumo, por que não ela não ter um sistema de pagamentos interno dela, né? Um cartão pré-pago, por exemplo, né? Um pré-pagamento, ou mesmo, né, uma vinculação com pós-pagamento. Então, algumas redes de mercado, uma coisa a gente já observava no passado, né? Ela tem um private label, que é aquele cartão para comprar na rede, junto com uma bandeira de cartão. Hoje a gente observa um pouco mais, você tem um arranjo de pagamento fechado ou aberto, dependendo do volume financeiro, né, que gira dentro desse universo, mas de empresas de gerenciamento de pagamentos de transporte público, rede de supermercado, a gente vê, né, o Uber, o iFood, enfim, empresas que têm um relacionamento muito grande, falando, por que eu não tenho o meu meio de pagamento, porque eu não vou ter uma parceria financeira entre o que eu proporciono e outras empresas que eu posso estar vinculando, e esse universo que a gente observa era difícil antigamente, né? Hoje, né, com o marco regulatório existente, né, não dava para o iFood falar, nossa, eu vou montar um banco do tamanho do Bradesco e vou ser eficiente dentro do sistema financeiro. Não. Hoje ele pode, com um capital relativamente pequeno, se comparar à base de recursos que essas empresas novas começam a ter, eles começam o quê? Falar, eu tenho bala para ter minha fintech, eu posso dar crédito
para outras, né, pessoas, eu posso dar crédito na minha base de consumo, eu posso ter o meu meio de pagamento interno em que ele vai pagar o Uber e ele vai ter um convênio com a rede de farmácia tal e vai gerar créditos e eu vou gerenciar esse dinheiro e eu consigo fidelizar mais serviços com esse entrelaçamento financeiro. E o mundo que vai crescendo, né, o mundo da fintech, por proporcionar, né, e isso o Open Banking ajuda muito, né, que o Diego também falou, é um dos pontos que vai ajudar as fintechs crescerem, né, você percebe o que? Um emaranhado maior de relações que não viviam do mundo financeiro e passam a estar acopladas com isso. Tá? Falando um pouco de Open Banking, o que é isso, pessoal? Bem rapidamente, para não falar só de Open Banking aqui, mas é a normativa do Banco Central que já começou, né, a funcionar, em que as instituições, por ordem de tamanho, elas são obrigadas, no caso do S1, né, que chama dentro dos sistemas maiores de instituições, os grandes bancos são obrigados, né, desde que nós, titulares dos dados bancários, das operações financeiras, concordemos com isso, a divulgar dentro do sistema, né, dentro do sistema do Banco Central, dentro do acesso que todas as instituições financeiras têm, quais operações a gente está formalizando. Então, eu estou buscando crédito no banco grande X. Né? As demais instituições participantes do Open Banking vão ter acesso a essa informação e vão poder me abordar como oferta de crédito diferenciada. Eu posso saber os produtos que eu tenho, eu vou incentivar a portabilidade de crédito, uma série de coisas. Então, além do regulador permitir que as fintechs entrem nesse mercado, elas têm uma condição de competição efetiva. Lógico, elas não vieram para acabar com o banco, não vão conseguir isso, acho que nem esse é o propósito, mas vem para auxiliar o sistema e o que pode acontecer é que assim, instituições, né, que viviam com uma certa zona de conforto, se não se atualizarem, vão sofrer efetivamente uma concorrência maior. Né? Então, o Open Banking, por ser obrigatório para a grande instituição e facultativo para as menores, como cooperativa de crédito, fintechs, outras instituições de menor porte, ele é muito positivo nesse sentido. Eu acho até que não tem grandes ganhadores, assim, grandes perdedores nisso. Ganhadores tem, né? Mas quem ganha mais justamente é quem tem menos dados para ceder e mais para receber. Dentro disso, a gente tem aquela cautela de uma lei que vocês já ouviram falar bastante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma coisa que está andando muito junto, né, é a LGPD, sistema financeiro, e assim, essa abordagem excessiva, e como é que vai ser esse acesso para dados, né? Nesse universo, a gente observa, e aí os grandes bancos com uma facilidade talvez maior de adequar sistema, tudo menor em razão da base de dados gigante que tem, né, de alinhamento. Né? As fintechs, os bancos, cooperativas de crédito, como a gente falou, elas já eram obrigadas, né, uma vez que são instituições financeiras, a obedecer sigilo bancário, esse tipo de coisa. Mas elas não tinham uma lei, por exemplo, que vedasse, né, abordar o cliente sem um consentimento dele para uma outra oferta que não aquela primária que ele estabeleceu. Né? Existe um ponto lá na LGPD que é a tutela do crédito, né? Então os bancos podem, por exemplo, consultar nossos dados na Serasa, podem ver o cadastro positivo, negativo, né? Ver o perfil de crédito, até porque isso é essencial para eles para cumprir, né, até o princípio da seletividade na oferta do crédito que o Banco Central obriga, mas eles vão ter que ter mais cuidado nesse transporte de dados. Houve consentimento, não houve segurança de dados, né? Os bancos e fintechs não somente obrigados ao LGPD, não somente ao sigilo, existem normas de cunho administrativo, né, do Banco Central que obrigam, né, uma determinada forma de armazenamento em nuvem dos dados, um determinado sistema de segurança, uma padronização para a gente não ter esse risco de sistema. Então, de perspectiva, que eu acho mais bacana dentro disso, além da maior competição no sistema, essa interação de serviços. Né? A gente vai observar justamente isso, uma conectividade, né? A gente poder estar numa plataforma de um prestador de serviço, de um vendedor de um produto e ter serviços financeiros já acoplados. Né? A gente facilitando transação, vai ter boleto via Pix, desconto de título com Pix, assim, a gente dinamizando muito a sociedade. Então, a transferência financeira deixando de ser um gargalo
para as operações, sendo uma fonte, né, de geração de mais operações dentro do sistema, de mais possibilidades de consumo, de mais qualidade e, muito provavelmente, menor custo na distribuição de serviço, oferta de crédito, pagamento, câmbio e assim por diante. Diegão, devolvo a bola para você, cara. Vamos lá, vamos lá. É bom que dá para falar alguns números aqui também, junto com a sua fala, professor. Porque, por exemplo, o Open Banking já está ativo, né? É pelo menos a primeira etapa, né? Que trata da transação, não, né? Da disponibilidade de dados sobre produtos financeiros, né? Ou seja, todas as instituições participantes do Open Banking, né? As obrigatórias e as facultativas, elas precisam disponibilizar uma interconectividade nos seus portais para que os produtos ou serviços eles tenham suas tarifas e as informações básicas disponíveis e interoperáveis, né? Pode parecer meio básico isso, né? Porque todo site de um grande banco já tem essa informação disponível há muito tempo. Eles, inclusive, são obrigados a manter isso, uma seção específica para isso. Mas com o Open Banking, você pode criar ferramentas de busca de produtos financeiros com base nesses dados abertos, né? Antigamente, para buscar esses serviços, uma fintech que busque oportunidades de investimento, produtos de crédito, eventualmente, ela tinha que ler esses sites com os robozinhos, né? Aqueles robozinhos que é scraping que chama, né? Eles raspam a internet para buscar essas informações, transformar em dados e entregar para o usuário, né? Só que esses robozinhos, eles tinham um trabalho meio artesanal, digamos assim, sabe? Eles liam linha por linha do site, transformavam aquilo em dados e convertiam aquilo em informação para o usuário. Aí, se uma instituição financeira mudou o site, porque mudou o layout, mudou o botão de lugar, mudou a barra de endereço, a fintech tinha que ir lá e criar um novo robozinho, né? Então ficava uma empresa que dependia de muita mão de obra disponível de tecnologia para desenvolver esses robozinhos. Com o Open Bank, não, ele cria um padrão de conectividade que você entra lá no site, independente se ele mudou o botão de lugar, se ele mudou a cor, se ele mudou o endereço, você pluga lá, que chama API, né? Você pluga na API da instituição financeira e puxa as informações do produto que você quer na hora, sem precisar digitar nenhum código, sem precisar desenvolver nada. Então, somente se conectar lá e puxar. E só com base nesse movimento, acho que a Accenture divulgou recentemente alguns números dessa primeira etapa do Open Banking, já foram mais de 45 milhões de requisições de informações sobre esses produtos, tá? Ou seja, às vezes são as próprias instituições, uma testando a outra, uma puxando da outra para pesquisar como é que o concorrente está trabalhando, tá, não sei o quê, ou então as próprias fintechs, né, enriquecendo a sua base de dados sobre os produtos disponíveis, melhorando a experiência do usuário, para que se ele precisar de um crédito emergencial, ele sabe qual que é a instituição financeira que tem a melhor taxa naquele momento para ele, entendeu? Ou um crédito agrícola, ele consegue, sabe? Enfim, tudo está se tornando muito mais eficiente, né? Muito mais rápido, muito mais disponível, que é o que a nova geração espera, né? Geração Y, geração Z, são aquelas pessoas que nasceram ali no metade dos anos 80, final dos anos 90, etc., que passaram a sua alfabetização no momento em que a internet era disponível para todo mundo, né? Então, para esse perfil, não existe mais aquele ambiente de online e offline, sabe? É always connected. Não, assim, entendeu? Se você coloca um adolescente, o professor tem as filhas dele ali para adolescente, não sei o que vai viajar para um lugar que não tem Wi-Fi, é desespero. Fala aí, professor. É desespero, entendeu? Então, assim, esse novo perfil de usuário, ele já está começando a trabalhar, a acumular renda, a gerir suas finanças, né? A tratar do dinheiro. Já está chegando na vida adulta. E o perfil desse usuário é alta disponibilidade. Se não tiver lá, ele vai no do lado. Ele não está querendo saber, uma grande marca, está 50 anos no mercado. Ele quer a que entrega o que ele precisa naquela hora, tá? Então, é nesse sentido que as fintechs ganham espaço, né?
porque ela não precisa se provar como uma marca centenária ou que tem décadas de história, tá? Não sei, ela pode ter surgido há um ano. Se ela faz o que o usuário precisa, o que o usuário quer, o usuário vai lá e usa, tá? Então, essa é uma das tendências que as instituições financeiras precisam se adaptar, né? É o usuário no centro. Agora, sim, acabou aquela história de precisamos vender os produtos que são mais rentáveis para o banco. Estou falando dos grandes bancos, entendeu? Vamos descer ali o plano de capitalização, que é mais fácil de vender, que é rápido, não sei o quê. O usuário já tem informação disponível para ele, ele já sabe que esse produto não é interessante, né? As fintechs já conseguem conectá-los a uma gama de produtos no mercado e a inteligência artificial já entrega para ele o que ele precisa, com base nas características dele. Então, assim, as instituições vão ter que se reinventar. E uma outra fala também que você falou, professor, você mencionou do Rappi, iFood, né, que são plataformas que não são financeiras, não são instituições financeiras, mas que estão entrando nesse meio, né, nesse métier. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fintechização, né, é um termo que a gente usa, né, a fintechização de ambientes não financeiros faz com que você consiga distribuir produtos financeiros com uma outra experiência, com um outro formato de contratação. E as fintechs vão ser peça-chave nisso, e o Open Banking vai ser a ferramenta que vai possibilitar isso, tá? Então, eu posso trazer N exemplos aqui. Eu costumo usar alguns exemplos até, se alguém tiver aqui já assistiu minhas apresentações, eu sei que o Carlão está assistindo a gente aqui, é um amigo meu, ele já deve ter ouvido isso, né? Que o Airbnb, por exemplo, né? Uma plataforma que você consegue alugar apartamentos ou quartos residenciais para curta temporada, né? Essa é uma plataforma que ela depende de reviews, né? Para você conseguir ter uma boa rentabilidade. Se você é dono de uma propriedade e que você está fazendo uso do Airbnb, as pessoas vão querer contratar o que tiver as melhores indicações, né? O maior número possível de estrelinhas, de recomendações, etc., né? A partir do momento que você tem uma casa lá, um apartamento, que começa a receber críticas de problemas estruturais, por exemplo, tá com uma infiltração no banheiro, o apartamento é bacana, a localização é ótima, mas a parte elétrica, se eu ligo o chuveiro, se eu ligo o secador, o chuveiro cai, né? A inteligência artificial que acompanha, não precisa nem ser inteligência artificial, a equipe que acompanha ali o desempenho dos imóveis na plataforma, ela pode identificar e falar assim, esse imóvel aqui não vai ser mais rentável para a gente. O que a gente vai? A gente expulsa ele do serviço? Mas se eu expulsar ele do serviço, eu também perco relevância, né? Ele vai procurar um ou outro, eu preciso reter ele aqui. Aí o que ele faz? Ele pode, com base nesses reviews, ele pode entregar para o dono do apartamento uma oportunidade de contratar um crédito emergencial para fazer reparos no seu imóvel. Eu falo assim, olha, eu identifiquei, com base aqui na descrição que os usuários estão dando para o seu imóvel, que você está tendo um problema e você precisa resolver isso rápido. Você não consegue fazer isso agora? Eu tenho uma linha de crédito aqui para você, que você pode contratar, e com base nos recebíveis dos aluguéis que você vai receber, daquele imóvel, eu vou descontando uma partezinha aqui e você vai pagando, você nem vai sentir. Vamos fechar? Beleza. Como é que ele oferece isso? Com o Open Banking. Primeiro, assim, ele vai estar em parceria com uma instituição financeira que vai originar esses contratos de crédito, ele vai estar em parceria com uma nova outra entidade que está surgindo agora, que são os iniciadores de transação de pagamento, né? Que eles vão poder originar a distribuição desse contrato de crédito, eventualmente, né? Essa proposta, pelo menos, né? Ele não vai poder finalizar, mas ele vai poder entregar a proposta para o usuário. E, por causa dessa conectividade, você não vai precisar sair do ambiente do Airbnb para finalizar aquele processo. Na área logada, você contrata, na mesma hora você recebe o dinheiro na conta digital, na sua carteira digital, dentro do serviço do Airbnb, entendeu? E muito provavelmente... hein? E muito provavelmente o Airbnb já vai te oferecer todos os melhores arquitetos da região para dar uma repaginada e deixar a sua casa ali. O que vai possibilitar que isso aconteça? O Open Banking. Como que você vai permitir que essas transações, microtransações financeiras aconteçam de uma maneira invisível, que o usuário não precisa perceber que está consumindo um produto financeiro? As fintechs,
entendeu? Mas na ponta, quem que está entregando isso? O Airbnb, que não é um banco e não é uma fintech, entendeu? Então, isso é uma tendência. Isso é só um exemplo, tá? Eu posso tentar... E eu que inventei isso, tá? No Airbnb não faz isso ainda. Concreto disso, tá? Se Exemplo, alguém aqui do Airbnb quiser uma consultoria aqui de como implantar isso, pode chamar. chama nós, né? Chama nós dois aqui. Não, brincadeira. Né? Mas eu Mas tenho um assim, exemplo de... todas Perdão, essas plataformas aí, todas essas plataformas que têm um número grande de usuários, né? Elas têm essas estratégias. Eu preciso reter meu usuário, eu não posso perder esse usuário. Eu só sou lucrativa para os meus acionistas se eu tiver um número X mínimo de milhões de pessoas usando meu serviço. Então, elas vão tentar atrair e reter esse usuário de qualquer forma. E a fintechização é uma possibilidade para que isso aconteça. Sensacional, né? Esse debate é empolgante, né? Porque as possibilidades são inúmeras, né? Um grande desafio dentro dessa tendência, né? É um desafio monstro, é que quem tem muito dado, quem tem muito CPF, CNPJ, a gente pensa na Amazon, os grandes distribuidores de serviços, de informação, esses que têm muito, eles podem bancarizar e assim, você pegar o Google, a Amazon, por exemplo, a Amazon já teve uma experiência até com saúde, né, nos Estados Unidos, na parte de health tech, né, e se ela quiser, né, durante 5 anos, conceder crédito com spread mínimo e irrisório só para conseguir share de mercado, ela vai, por 5, 10 anos, revolucionar o sistema financeiro. É uma questão dela ter isso, o regulador, né, a norma que existe, por exemplo, no Brasil, não vai impedir isso. Né, dentro dessa experiência cruzada, né, eu tenho um caso de um cliente que a gente auxiliou a estruturar, que ele é um pré-pagamento, né? Você utiliza um meio de pagamento pré ou através de uma bandeira de cartão pós, você carrega, né, numa wallet, ou você paga via crédito isso, né? E você, por exemplo, você usa aquilo para qualquer finalidade. E ele cadastrou inúmeros, né, estabelecimentos, restaurantes, lojas, tudo, em que além dele dar, né, o cashback, né? Então você vai no restaurante japonês, tal, que é cadastrado a ele te devolve 10% do valor da conta para você. Além disso, ele cadastra o que o Diego falou, então preferências e necessidades. Então ele tem uma inteligência artificial em que você vai falar, ó, qual é o meu target? Eu gosto de restaurante japonês na região tal e eu gosto de gastar de 50 a 150 reais chutando. Ele já faz a pesquisa, vai fazer a reserva através do aplicativo dele e você indo lá comer, por exemplo, ou comprando na loja X, né, que está no seu perfil, você recebe parte daquela despesa de volta. Isso é um negócio extremamente simples, tá? Parece super complexo, mas é uma coisa que já existe e pode ter essa do Airbnb que o Diego falou, ter ali um link de financiamento, ali um target financeiro lá dentro. E além disso... Uma tendência e um baita desafio para o sistema financeiro normal, né? Exatamente, né? Se você acompanhar aí as entrevistas dos altos executivos das instituições financeiras, nos jornais e folhetins especializados em finanças, né, mercado financeiro como um todo, eles não enxergam as fintechs como ameaça, né? Pelo contrário, eles enxergam as fintechs como oportunidade, né? Porque as fintechs, muitas vezes, elas não têm as licenças regulatórias necessárias para entregar um produto, mas elas têm o formato de como fazer isso e ela tem a plataforma tecnológica de como entregar isso, né? Então, ela acaba formalizando parcerias com instituições financeiras, geralmente as de médio porte, menor porte, né, que não tenha o mesmo alcance de uma grande instituição financeira, para poder ganhar espaço, crescer e depois caminhar com suas próprias pernas e pleitear uma carta de banco, um registro de instituição de pagamento, etc., né? Porém, os mesmos executivos, eles mencionam nas entrevistas como ameaça as big techs, que são, como o professor falou, uma Amazon, né? Um Facebook, um Google, né? Uma Apple. Por quê? Porque eles já estão começando a entregar serviços financeiros, entendeu? E não é de hoje. Assim, o movimento mais recente que a gente conseguiu enxergar aqui no Brasil foi que o WhatsApp conseguiu um registro no Banco Central de iniciador de transação de pagamento, né? E conseguiu caracterizar os seus sistemas ali que ele desenvolveu como um arranjo de pagamento para poder ofertar serviços de pagamentos no Brasil, né? Foi um movimento, assim, pioneiro,
o WhatsApp, que é uma plataforma do Facebook que está presente no mundo todo, menos na China, talvez, assim, o lugar que eles escolheram para fazer esse experimento foi no Brasil, tá? E vão começar a fazer isso muito em breve. Então, assim, a mesma experiência hoje que você tem um Pix, que você consegue pagar algo instantaneamente ou receber algo instantaneamente qualquer hora do dia, da noite, final de semana, feriado, etc., que você acessa o aplicativo de uma fintech, que você acessa o Internet Bank, o aplicativo de um banco, você vai conseguir fazer sem precisar acessar nada, só o WhatsApp, entendeu? Você vai conseguir mandar dinheiro para um familiar seu, você vai conseguir cobrar um cliente seu, você vai conseguir fazer uma venda no WhatsApp, você cria um grupo só de vendas, eu quero vender meus itens usados aqui, eu faço coleção, sei lá, de carrinho de Hot Wheels. Você cria um grupo para isso, vende lá e faz tudo lá, entendeu? Então, essa, sim, é a grande ameaça na visão dos grandes bancos, tá? Eu sempre enxergo isso como futuro, como oportunidade, e sempre quero mais e que a inovação aconteça cada vez mais. Eu tenho a mesma opinião e a gente observa também, né, Diego, grandes executivos do sistema financeiro, diversas idades, pessoal, de diversos níveis de senioridade, indo para as fintechs. Então, assim, bancos digitais ou fintechs contratando bastante gente que estava em instituições aí centenárias, né, ou quase centenárias aí. Tem o interesse, né, o desenvolvimento, uma nova pegada, um novo sistema de trabalho, né, e uma empregabilidade atualmente um pouco maior. Eu tenho um exemplo prático aqui, até para não tomar muito mais do tempo aqui, que nem o professor falou, eu sou sócio de uma fintech, né? A gente existe desde 2015, a plataforma de crowdfunding de investimentos, né? Regulado pela CVM. A gente acabou de não contratar, né? De convidar para entrar no nosso time um executivo de banco, era diretor de banco, né? Uma pessoa relativamente jovem, 40 e poucos anos, mas assim, com uma bagagem gigantesca no mercado financeiro, e que decidiu, falou assim, não, eu quero trabalhar numa fintech e eu não estou mais me importando mais com o bônus rechonchudo, eu não quero mais saber da minha estabilidade para trabalhar num grande banco, num banco médio, para receber um bom salário, eu quero um desafio, entendeu? Assim, claro, conseguiu se preparar para isso, ele acumulou determinado capital pessoal, né, para poder se sustentar com uma remuneração menor. Nós somos uma empresa pequena, tenho 30 funcionários só, né? Eu não tenho 200 mil funcionários, sei lá. Mas ele topou o desafio e quer transformar a minha fintech numa coisa grande. E para mim é super bem-vindo. Uma pessoa que tem essa visão de futuro, que quer nos apoiar nesse crescimento, venha, entendeu? Mas enfim. Eu acho ser equity mais fácil, né? Porque a instituição tradicional, para o cara ser equity, acionista, é sempre mais, um acionista relevante é mais complexo. Nos menores, o cara tem a chance de estourar, né? Além do reconhecimento e o prazer profissional, né? Desafio, tudo. Com certeza, muito bom. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração, alguma pergunta para o Diego, para o Eduardo? Este é o momento. Estamos aqui no chat. Alguém? Esse é um movimento muito crescente, né, Diego, que você falou, e tem vários clientes que estão fazendo esse movimento, né, alguns profissionais, e por conta mais do desafio mesmo, né, de querer estar envolvido em algum projeto revolucionário, né, que impacta aí muita gente. Deixa eu ver, ninguém? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês gostaram? Todo mundo quietinho? Eu muito da aula do professor Diego, eu fico aprendendo. Estou com medo da Cris fazer alguma pergunta, que ela pergunta. Ainda bem que ela não fez. Né? Não, quem sou eu? Inclusive, é o padrão contábil das fintechs no Banco Central. Aí É ela que responde, não sou eu, não. Eu vou fingir que a conexão está quebrando aqui. Desculpa. não. A gente joga no mesmo time, calma aí. Na verdade, dá para a gente explorar muitos assuntos, né? A gente deu aqui um breve overview, porque senão é para muitas horas, né? E tem aqui o Elton está perguntando se existe algum material para contabilidade fintech. Sim, Elton. Esse, inclusive, é um dos assuntos que faz parte do nosso curso de fintechs, embora a gente tenha também um outro especificamente para tratar da contabilidade das fintechs. A Cris apresentando, né, para todos vocês, ela é a coordenadora desse curso que a gente desenvolveu com muito carinho, que a gente conta com o Diego Pérez também
para fazer a abertura, e ele vai participar também do painel para falar alguns cases, né, de mercado, o Eduardo Dota também, e para quem quer aprofundar, na verdade, os conhecimentos desse mercado, né, que é novo e como eles falaram, super aquecido e tá bombando e tem 1001 oportunidades. Cris, você quer falar rapidamente o conteúdo, o que as pessoas podem esperar do curso? Claro, vou falar assim. Então, pessoal, boa noite. Queria só apresentar, então, o nosso curso na Revolução das Fintechs. Acho que no bate-papo de hoje vocês devem ter tido já uma amostra, né, do que vai ser o curso, né, alguns dos aspectos que a gente vai tratar. O curso chama Revolução das Fintechs, né, 100% ao vivo. Revolução justamente por conta disso que vocês ouviram, né, ali o Dota e o Diego falando aqui no webinar, né, de que realmente uma revolução do mercado financeiro, né, a gente tem muita oportunidade nesse mercado. Esse curso ele vai ser 100% ao vivo, ele já vai ter início no dia 25 de maio, ele termina no dia 15 de julho, né? São 40 horas de aula total. Aqui a gente colocou os principais temas, né, que permeiam aqui uma fintech, né? Então, quais são os temas mais quentes? Regulamentação, tributação, contabilidade, né, de fintechs e como operacionalizar, né, também uma fintech. São 40 horas de aula ao vivo, né, conteúdo inédito, então vai ter material também que vai ser disponibilizado ali para quem fizer o curso. A gente fez um painel, né, montou um painel super especial aqui com top cases de mercado, né, com fundadores e executivos de fintechs, né, para esse painel específico, o Diego e o Zé Luiz, né, da B Fintech são nossos convidados, e o Marlon Fernandes também, que hoje é do Will Bank, né, mas ele era ex-New Bank, ele foi controller lá também. Eles vão estar aqui com a gente, né, compartilhando suas experiências, tirando dúvidas, então vai ser bem legal. Além, acho que também da questão do networking, né, qualificado que a gente vai ter aqui, então encontrando ali diversos profissionais, sejam de fintechs, ou seja, né, entusiastas ali do tema, né, advogados, contadores que, né, estejam interessados em se aprofundar nessa nova onda, né, assim, que promete ficar, né, porque, né, não sei se vocês têm acompanhado, mas várias notícias falam disso, né, que o futuro de todas as empresas, né, independente do setor, é tecnologia. Então, para instituições financeiras, está caminhando bastante, né, para fintechs. A gente tem também possibilita aqui o acesso, né, à gravação do curso até o término do programa, então vocês podem assistir a qualquer momento, né, de repente, a gente sabe que nesse esquema de trabalho remoto, às vezes a gente não consegue entrar no horário ali para assistir a aula, né, tem que trabalhar até um pouquinho mais tarde, mas, né, tem a possibilidade de assistir em outro dia, então é uma das vantagens aqui que a gente conseguiu. O que a gente vai abordar dentro desse curso, né? São basicamente 6 módulos, né? Então, o primeiro módulo de transformação digital e serviços financeiros, a gente vai falar o que é Open Banking, falar de ruptura digital, falar dos aspectos gerais de fintechs, benefícios, os desafios, quais são as oportunidades, né, da sua empresa ou numa indústria, né, ali para uma solução fintech, contar um pouquinho, né, de todo o histórico dos meios de pagamento, as tendências globais, né, atuais para esse mercado, falar das complexidades, né, do processo de pagamento, especialmente o digital, né, tudo que envolve ali tecnologia, né, como que é feito, né, como que é operacionalizado. No módulo 2, a gente vai trazer o mercado brasileiro e internacional das fintechs, né, então falar ali da dinâmica do mercado de atuação, quais são os nichos mais explorados, o crescimento das fintechs, como fazer um plano, né, de negócios, os aspectos operacionais que envolvem essas instituições. Módulo 3, né, que é a parte de blockchain e criptomoeda. A gente vai falar sobre como eles funcionam, como eles são usados, como que a gente compara, né, os diferentes usos do blockchain em finanças, como que a gente articula uma estratégia para usar blockchain também. Módulo 5, módulo 4, a gente vai falar de regulamentação e tributação de fintechs, né? Então a gente vai falar, aí o professor, né, a gente pegou um corpo docente super mega qualificado aqui nesse mercado. Então, aspectos jurídicos e regulatórios, LGPD para fintechs, compliance para fintechs, o papel de reguladores, né, no desenvolvimento e na aplicação dessas tecnologias fintech, termos e conceitos relacionados à regulamentação financeira em geral, né, para fintechs, e a regulamentação também de blockchain e criptografia, né, que também é algo que precisa aqui ser bastante explorado.
A gente vai ter um módulo 5 de contabilidade para fintechs, né, onde a gente vai falar da contabilidade de instituições financeiras, né, com foco em fintechs, ali à luz dos princípios contábeis, vai falar de COSIF, como que a gente aplica os reflexos, né, da aplicação, né, dos princípios contábeis previstos nesse plano contábil, como que a gente consegue aplicar boas práticas de controles internos contábeis, também determinados pelo Banco Central, né, no processo ali de supervisão bancária. A gente tem um módulo de estratégias de monetização, né, então basicamente envolvem todos os aspectos de como monetizar uma fintech, e no nosso módulo especial a gente vai ter ali, né, quase 9 horas, né, de disposição total ali, com o Diego Pérez, né, que está aqui com a gente, o Zé Luiz também da BFintex e o Marlon Fernandes do Will Bank. E aí, para quem tiver interesse, né, aqui a gente fez exclusivo para esse webinar, então a gente tem 5 vagas que podem usar um cupom de desconto de 15%, né, só para quem está aqui, né, e quem tiver interesse, o cupom é esse Fintex15. Aí, o que a gente colocou aqui, né, dentro dessa apresentação, acho que a Mirella também vai colocar para vocês aqui no chat, tem um site, né, ali da Revolução das Fintechs, específico já da página do curso, que está disponível para vocês, né, darem uma olhadinha, também se vocês quiserem, né, se tiverem interesse, e o e-mail, cursos@fbmeducação.com.br, é para vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas, né, eventuais ali que tenham sobre o curso, e para aplicar esse cupom de 15% de desconto, vocês precisam mandar um e-mail para esse cursos@fbmeducação.com.br, porque aí pelo site ele vai direto pelo preço cheio, né, e essa condição é especial para quem está aqui no webinar ali, somente 5 vagas disponíveis, né? A gente também limitou o número de participantes, porque a gente quer que seja uma experiência legal para todo mundo, que tenha espaço, né, para discussão e aproveitamento, né, dos nossos professores, né, do Dota, do Diego, Valdir, Fabiano, Flávio Málaga, que estão aqui com a gente, mas é uma proposta bem legal, assim, bem pioneiro, né, para esse mercado, porque a gente abrange ali todos esses aspectos principais, né, que vão de regulamentação, que vão, né, da parte de tecnologia, a parte contábil, a parte LGPD, né, tudo que permeia ali uma fintech, a gente tentou abordar ali de maneira mais completa possível, dentro de 40 horas aqui de curso. Com certeza. Cris, muito obrigada. Eu deixo aqui meu e-mail pessoal no chat também. A gente pode agendar, fico à disposição para agendar uma call com quem tem dúvida, porque geralmente, né, pessoal, mas como funciona? Qual vai ser o formato? Então, deixo aqui à disposição meu e-mail pessoal para a gente se falar, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Pode colocar aqui no chat, eu estou aqui monitorando. Diego e Eduardo, muito obrigada pela participação, foi realmente muito produtivo. Sempre bom ouvi-los, né? Obrigada pela agenda. Prazer. Eu agradeço também pelo espaço aí para promover as fintechs. Esse é o meu papel na institucional. Com certeza. E nos vemos no curso, então, né? Afinal, você faz a abertura, né, Diego? Opa! A abertura e o fechamento, né? Abre e fecha com dinheiro. Que responsa, hein? Ele vai mandar bem, vai. Abrir tem que fechar, né, cara? Vou dar aula nesse curso porque eu queria assistir também. Tem muita matéria interessante, hein? Muito bacana. Eu também, eu quero assistir também, tudo. Uma coisa legal. É verdade, até eu vou fazer também. Bom, pessoal, boa noite. Então, muito obrigada, Eduardo, Diego, Cris. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.